Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril. Estamos começando o nosso clima na semana e já digo a você que perdeu tempo até aqui e não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para você no nosso canal no YouTube. Às segundas-feiras nós temos o clima na semana, mas temos outros materiais, temos conversa com analista, temos entrevistas também, temos uma série de materiais todos os dias para vocês no nosso canal no YouTube Safras TV. E em safras.com.br você pode conhecer e acessar a nossa plataforma que tem todas as informações para gerir a sua atividade no agronegócio. Assim como você também sabe tudo sobre o clima com a Rural Clima e com o nosso parceiro agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Bom dia, Marco. Tudo bem? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Bom, Marco, o que nós temos aí de duas coisas, né? A gente já falou na semana passada, mas como agora é 3 de abril, estamos começando o mês, a gente precisa falar de como vai ser o clima na semana e como também vai ser o clima ao longo do mês de abril. Como é Sim. que tu quer começar, meu amigo? Então vamos lá. Os próximos dias a gente tem que dividir o clima do Brasil em dois, como a gente sempre faz, né? A metade sul do Brasil fica com poucas chuvas nesse início de semana, por conta da massa de ar polar que avançou, deixou as temperaturas um pouco mais baixas aí no sul, né? Igual hoje já ouvi falar, hoje já dá para fechar um pouco a janela, né? É, tá fazendo 20 graus agora em Porto Alegre, não, não é para tanto, né, Marco? Ainda dá para manter uma manga curta aqui, né? Então, tá tranquilo por enquanto. Mas assim, ó, a semana ainda vai ser marcada aí por temperaturas um pouco mais baixas aí nas madrugadas. Não, não, os dias serão extremamente quentes, mas as madrugadas um pouco mais frias. Nós estamos no outono também, já é meio que normal de acontecer, tá? Não há riscos de geadas, não há risco de nada. Apenas essa massa de ar polar que avançou leva realmente a uma queda um pouco mais acentuada das temperaturas e isso inibe um pouco a formação de chuvas. Então, as chuvas vão continuar ocorrendo, mas na faixa norte do Brasil ao longo dessa semana. Mas na quinta-feira, véspera aí de feriado da semana, da Sexta-feira Santa, uma nova frente fria estará avançando e levando chuvas generalizadas a grande parte aí das regiões produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, pegando Paraguai, Argentina, né? E vindo depois, ao longo do final de semana e começo da próxima semana, atingir áreas mais ao norte. Então, de uma certa forma, o mês de abril vai ser marcado por chuvas regulares no sul, uma frente fria entrando uma vez por semana e levando chuvas ao sul do Brasil, que será de suma importância para as culturas de segunda safra, bem como também para a soja aí no Rio Grande, que ainda tem muita soja na fase ainda de desenvolvimento, aquela soja plantada em janeiro e fevereiro. E para a colheita da soja, que já está ganhando corpo no Rio Grande, que é, né, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a tendência, mesmo com previsão de chuvas, como não há invernada, que ela segue avançando aí sem grandes percalços. E os modelos sinalizam, como a gente já vem comentando isso desde lá de janeiro, que que o mês de abril, as chuvas não cortam cedo, elas se estendem para grande parte das áreas produtoras aí de milho de segunda safra, e isso dá uma condição excepcional aí para a produção de milho no Brasil, né? Para as culturas de café, cana-de-açúcar e outras culturas, em especial cana-de-açúcar por conta da colheita, as chuvas que estão sendo previstas são muito mais na forma de pancadas do que invernadas, então não chega a atrapalhar aí a, o andamento da colheita. Pelo contrário, mantém a colheita avançando relativamente bem e dando condições para o desenvolvimento dos canaviais, ou seja, tudo que o pessoal da suco alcooleiro adora, né? Tem tempo bom para colheita e tem chuva para o desenvolvimento. Então, o mês de abril está se mostrando muito bem no Brasil, com chuvas regulares, pelo menos até o dia 20. Depois, as chuvas, depois do dia 20, né? Depois da terceira semana de abril,
As chuvas ficam mais concentradas no sul mesmo, que é normal, mas ainda há a possibilidade de algumas pancadas bastante irregulares sobre as regiões do Cerrado. Olha, Marco, que espetáculo. Enfim, temos um começo de mês com notícias quase de forma geral, então boas para o Muito clima. boas. Não tem maiores preocupações? Eu acho que não. Acho que a grande preocupação do produtor esse ano, principalmente de milho e algodão, é onde colocar tanto milho e algodão. Porque Comercialização vai ser uma coisa é, aí eu interessante vou nesse deixar, segundo aí eu vou semestre. deixar, aí eu jogo a bola para safras, né, para vocês que vocês É, entendem muito mais do que eu nesse sentido, né? E porque olha, salvo uma geada, que não tem nada no radar que deixe bem claro isso, né? Salvo uma geada, o Brasil deve produzir uma das suas melhores safras de milho da história. está se encaminhando para isso. E o pessoal, nesse momento, lá em safras.com.br, você pode ver os relatórios do Paulo Molinari sobre o mercado de milho. O pessoal tá segurando mais a soja e colocando mais o milho para correr, para desocupar os armazéns, né? Nós temos aí uma pressão sobre os preços do milho. Imagina com tudo que está vindo aí nessa segunda safra, safrinha recorde, vai ser É, interessante o mercado. soja já está recorde, né? Já é um recorde É, na produção de soja esse ano. Estamos caminhando para uma safrinha gigante, recorde também esse ano, né? O meu grande medo, talvez, acho que a grande dúvida de todo mundo que trabalha com é a relação ao Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, né? E até o Paraguai, com relação à geada. Porque como se plantou muito tarde, entraram muito no mês de março se plantando, então o risco para ocorrências de geadas jogou isso lá para junho. Então não pode gear pelo menos até meados de junho. Por enquanto, não tem nada no radar, Marco, mas eu sei que tu é muito comedido quanto a isso, muita responsabilidade, e essa é a tradição a marca da Rural Clima também, é a marca de safras e mercado, principalmente quando a gente fala de geada, que tu sempre deixa claro que não se fala em geada com mais firmeza, sem ser 15 dias antes, pelo menos, sete né? dias, 7 dias antes, menos ainda. Mas sete dias. com essa mudança aí do padrão climático do Laninha, uma neutralidade agora, não sei se está se encaminhando nesse momento se mais para o El Ninho ou se não, né? Mas tu diria para esse inverno aí, para essas culturas, principalmente para o milho, que veio com plantio aí mais no risco, né, digamos assim, e para o café também, que é um mercado que depende muito de cana e outras culturas aí, que tem esse receio Na no geada. inverno. O que tu diria assim Cara, assim, ó, para eu esse olho inverno? assim, ó, o que eu te falo é o seguinte, isso eu tenho falado para todo mundo, né? Então, que a previsão de geadas precoces é muito menor. Quando eu falo precoce, é abril e maio, né? De ter uma geada precoce é muito menor do que foi dos últimos 2 anos, porque se você se recorda, os dois abrios, né? Os dois, tanto de 21 quanto 22, foram muito frios, até com ocorrências de algumas geadas pontuais. Esse ano, dificilmente a gente vai ter as entradas de massa diapolar, como está acontecendo essa semana, mas nada que traga risco à produção agrícola. No entanto, você joga o problema para quando realmente é problema, que é o inverno. Então, podemos ter um inverno, tipicamente com inverno, com entradas mais frequentes de massa de ar polar. E o junho, apesar do inverno oficialmente começar no dia 21 de junho, junho já é cara de inverno, né? Então, temos um risco, existe o risco, e esse ano o risco é muito maior, não pelo fato de você ter entradas mais ou menos de massa de ar polar, mas você jogou o risco do milho safrinha para meados de junho. Então, ou seja, né, você alargou o risco desse milho. Então, por enquanto, não tem nada nos modelos, os modelos não sinalizam nada. Mas volto a falar, entre final de maio e início de junho, vira e mexe o modelo está dando, os modelos estão dando uma entrada de massa de ar polar. Horas um pouco mais intensas, horas não tanto, mas é um período que nos deixa com o alerta ligado ali, com a luz amarela ligada
para monitoramento. Então, pode ocorrer? Pode. Existe no radar? Não, por enquanto nada. Mas o risco tem. E para o inverno, o risco é maior ainda. Beleza, Marco. Bom, vamos entrar naquela parte ali que a gente fala agora sobre o clima nos Estados Unidos. Teve Exatamente. relatório na semana passada, importantíssimo, sobre intenção de plantio, né? Gravamos na semana passada o vídeo pré-USDA e o pós-USDA, comentando na sexta-feira como foi o relatório. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal do Safras botar um cardzinho com esse nosso vídeo do E olha, eu vou pós-USDA. te falar, viu? Eu vou fazer uma propaganda aqui, tá muito bom, porque eu não consegui assistir, eu estava em viagem, estava fazendo uma palestra no sul de Minas, né? Não consegui ver nada do relatório. Sabendo desse vídeo, eu entrei no sábado de manhã, assisti e hoje, Olha aí, cara, ó. Tá aí a propaganda. Tá bem informado agora, né? agora, cara, sei tudo. Beleza, mas com base em Mas tudo isso, assistem Marco, porque tá muito bacana. O vídeo ficou muito bacana. Parabéns. obrigado. Vai estar aí na tela para você clicar e assistir. Mas, Marco, como é que está a previsão aí para semana e para o mês de Eu acho que abril, o clima acho que o americano? grande problema o grande problema aí os Estados Unidos nesse começo, esse início de safra deles, é o frio. O inverno lá deles foi bastante rigoroso, principalmente no meio oeste americano. Ainda está muito frio, o degelo vai demorar para ocorrer. Então, essa primeira quinzena de abril ainda vai ser muito fria. Tem previsão de chuvas, tem algumas nevascas ainda, né? Principalmente nesse final de semana e começo da próxima, ainda deve ter neve. Então, isso faz com que o plantio possa ser um pouco postergado. Então, precisamos ficar de olho nessa evolução do plantio do milho, principalmente depois do dia 20, né, do dia 17 na terceira semana de abril, que é realmente quando começa a se plantar um pouco mais efetivamente o plantio do milho, né? E para ver se como que anda. Maio está se mostrando melhor, com temperaturas mais altas, já um padrão de primavera. Mas abril ainda vai ser muito frio, chuvas vão ter. E tudo está caminhando com essa neutralidade, né? Já não tem mais a laninha, não tem a formação de El Niño ainda. Está longe de haver uma formação de El Niño clássico ainda para esse meio de ano. Só o fato das águas do Pacífico estarem mais quentes, isso vai fazer com que os Estados Unidos tenham chuvas mais regulares ao longo do seu ciclo. E isso já coloca uma pressão enorme a favor de uma produção mais elevada. Ou seja, tudo está caminhando para que os Estados Unidos tenham uma produção relativamente boa esse ano. Se vai ser recorde ou vai ser muito acima do que foi ano passado, a gente vai ter que ficar acompanhando aí os próximos 90 dias. Mas o fato é que dificilmente os Estados Unidos tenham quebra como foi 2021 e 22. Ou seja, mais uma pressão. Aí eu estou falando clima, né? Mais uma pressão baixista aí nos preços, porque tem tudo para ser uma safra relativamente boa nos Estados Unidos esse ano. Beleza, Marcão? Vamos. Fiquem ligados aí em safras, fiquem ligados, né, em safras e mercado, e fiquem ligados na Rural Clima, que você tem todas as informações aí para o seu negócio. Marcão, uma boa semana, semana mais curta, digamos assim, né? Sim, De, de, de Páscoa. E então já desejamos aí no começo da semana uma boa semana de Páscoa para todos, né? uma Para boa ti também, semana a Marco. todos, uma boa semana a todos aí, e que venham as chuvas de abril e que a gente consiga colocar. Bom, se o preço não tá lá essas coisas, como o produtor quer, pelo menos vai ter produção. Meu avô sempre falava o seguinte, né, meu? Eu prefiro preço baixo e tuia cheia do que preço alto e tuia vazia. Sim, isso é uma coisa que a gente comenta. Do que adianta o preço lá em cima se o cara não tem um produto para colocar no mercado, né? E aí não adianta Exatamente. nada, né? Então é melhor ter uma Exatamente. safra cheia, que aí tu pode esperar, de repente, joqueando, como se diz, a tua produção, vendendo nos momentos, nos picos de preço, aquela coisa, né, que a gente sempre recomenda, mas sem produção aí não adianta.
Não tem jeito. Pode estar o preço que Ah, tiver, que não você É, não tem com mercadoria para colocar. é isso Mas é aí, isso. Marco. Um Boa grande abraço a semana. todos aí, uma boa semana e fiquem ligados aqui no Safras e no Rural Clima.